Nascidos com 3 semanas de diferença e criados praticamente como irmãos, os primos David e Benji, que andavam meio afastados, decidem fazer juntos uma viagem à Polônia para homenagear a avó deles, que morreu faz pouco tempo e era sobrevivente do Holocausto. Na verdade, a viagem é mais uma tentativa do David, que é um sujeito regrado, que tem família, filho, emprego, é todo focado, de alguma maneira trazer o primo de volta para o convívio dele. O Benji amava a avó, está sentindo imensamente a perda dela, era a pessoa que melhor conhecia e compreendia ele, e não é desde só da morte da avó que ele está meio perdido. Ele sempre esteve meio perdidaço. Mas é aquele tipo de pessoa que, quando entra numa sala, ilumina ela. Todo mundo sente simpatia por ele. Ele socializa com todo mundo da maneira mais direta, mais franca, mais genuína que se pode imaginar. O Jesse Eisenberg, além de interpretar o David, é o diretor e o roteirista de Uma Dor Real, que está em cartaz nos cinemas. No original, o título do filme é um trocadilho. A Real Pain quer dizer exatamente isso, uma dor real, mas quer dizer também algo ou alguém que irrita, que torra a paciência. E os dois sentidos dessa expressão se aplicam ao Benji. O Kieran Culkin foi formidável em todas as temporadas de Succession e especialmente na última. Aqui ele está formidável também, de início de uma maneira que pode parecer ter alguma relação com o personagem dele em Succession, mas são pessoas muito diferentes. É que o Kieran Culkin, que está indicado ao Oscar de coadjuvante, embora para mim ele seja o ator principal do filme, ele tem essa energia caótica mesmo. Eu não vou dizer que as premissas por trás de Uma Dor Real são totalmente originais, porque não são. Pares Desencontrados são um dos grandes motes do cinema por uma razão. Pessoas de personalidades completamente distintas às vezes se amam tremendamente. E o Jesse Eisenberg, embora não seja um diretor de grande talento visual, é um excelente roteirista e um excelente conhecedor das pessoas de que ele está falando nesse filme. Aliás, o Jesse Eisenberg também está concorrendo ao Oscar na categoria de roteiro original. Se ele simplesmente dividisse da maneira habitual as características, os traços de personalidade de cada um desses primos, como costuma se fazer, um todo regrado, o outro completamente anárquico, ficaria batido pra caramba. Mas não, também o David tem muitos aspectos na personalidade dele com que ele não sabe lidar, que não estão no controle dele. Por exemplo, a inveja benigna, mas ainda assim a inveja que ele tem dessa capacidade do Benji de se relacionar com todo mundo e qualquer um. E, por outro lado, o Benji, apesar de ser essa pessoa tão solta, às vezes, principalmente quando ele está sentindo uma dor com a qual ele não sabe trabalhar, ele é extremamente rigoroso, até punitivo com os outros. Tem uma hora que ele dá uma bronca aqui no guia da excursão, um sujeito muito doce, que eu fiquei sem graça. Eu não sabia como consolar o coitado que estava recebendo aquela bronca na frente de todo mundo, sem condição de se defender. Outra coisa que eu acho interessantíssima em Uma Dor Real, e isso é uma coisa que, para mim, pelo menos, diz muito respeito, é o fato de que são duas pessoas tentando se conectar com uma herança cultural da qual elas estão desligadas. Elas cresceram desligadas dessa herança. Elas tentam achar o fio que conecta a vida da avó deles à vida que eles levam e é praticamente impossível. É um sentimento que as segundas ou terceiras gerações de imigrantes conhecem muito bem. E o Jesse Eisenberg, que tem uma história familiar parecida com a do David, logicamente está falando de algo que toca ele profundamente. A outra coisa que eu acho muito legal é que, como diretor, o Jesse Eisenberg realmente consegue criar alguns momentos mágicos no meio do filme. Por exemplo, numa sequência muito divertida e muito tocante também, que deixa a gente com muita pena do David, em que eles vão visitar um monumento em homenagem ao levante do gueto de Varsóvia. E o Benji organiza uma farra, da qual o David imediatamente se coloca à parte. E outras vezes o Jesse Eisenberg consegue manter uma distância respeitosa, sem dramatizar de maneira indecente, momentos que são muito trágicos, muito difíceis. Por exemplo, a visita do grupo ao campo de concentração de Majdanek. Se alguém aqui já visitou algum campo de concentração, sabe que
É meio por aí, a gente sai calado mesmo depois, porque é uma experiência intensa demais para que a gente consiga ou sequer ache que deva colocar ela em palavras. Mas o mais lindo de tudo é o carinho com que o Jesse Eisenberg cria todos os personagens, não só o David e o Benji, mas, por exemplo, a mulher que acabou de se divorciar, ou o rapaz de Ruanda que viveu o genocídio naquele país e migrou. E mais linda ainda é a maneira como a câmera do Jesse Eisenberg é terna com todo mundo, e principalmente com o Kieran Culkin. O filme começa e termina no rosto dele, como se ele estivesse sendo observado sem se dar conta disso, e é lindo. É lindo o desempenho dele e é linda a maneira como o Jesse Eisenberg compreende o que esse desempenho quer dizer naquele momento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.